para celebrar esse ano que está se findando. A palavra do Senhor que o Senhor liberou para nós nessa noite. E Deus, amados, é um Deus que Ele faz fechamentos, de ciclos, Ele faz fechamentos, de estações, de tempos. E eu acredito que o Senhor está fechando mais um tempo conosco. Amém? Concluindo mais uma etapa, mais uma estação em que nós estamos vivendo. O tempo cronológico aqui, amados, não é apenas para que a gente possa contar os dias, mas é para que a gente possa, de fato, estabelecer planos, propósitos, e para que nós possamos nos orientar e, inclusive, cumpri-lo, aquilo que nós colocamos ou que o Senhor coloca diante de nós. Amém? Então eu creio, amados, que você que começou esse ano fazendo alguns planos, o Senhor colocou planos no teu coração, deu direção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Eu acredito que você deve estar fechando esse tempo, essa estação, celebrando a Deus. Amém? E quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra de hoje, busquei no Senhor meditar em algumas passagens bíblicas. E sabe, amados, desde a fundação do mundo, Deus é um Deus que trabalha com fechamento de ciclos. Amém? Deus não trabalha de forma aleatória, não deixa as coisas soltas. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus atemporal. Amém? Ele está fora do tempo. Mas para nós aqui hoje, nesse tempo, Ele estabeleceu um tempo, um cronológico para que nós possamos trabalhar. E eu vejo isso como misericórdia do Senhor. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de viver um dia por vez. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vivendo um tempo muito ansioso. Imagina se você não tivesse noção do tempo, como estaria. Mas isso o Senhor está trabalhando para que a gente possa alinhar-se com a eternidade. Amém? Então, eu quero mesmo já ir para a palavra, você que já é de casa. Eu acredito que todos aqui já sabem da instrução desse lugar. Nós precisamos mesmo abrir o nosso coração e nos prepararmos para receber a palavra do Senhor. Amém? Pois é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos traz renovo, forças, vigor para continuarmos. Eu acredito que você já está com expectativas para o próximo ano. Amém? Quem está em Deus, amados, não vai ficar ansioso. Ele vai ficar com expectativas. Amém? Eu lembro que eu estava falando com um irmão aqui, ele disse que estava muito ansioso. Digo, rapaz, eu percebo que você está mais com expectativa do que com ansiedade. Ele disse, pastor, e qual é a diferença? Sabe, amados, às vezes a gente pensa que todo mundo sabe a diferença entre ansiedade e expectativa. Tem pessoas que estão com expectativas e eles dizem, eu estou ansioso, Mas na verdade é uma expectativa, e eu creio que você está com expectativa para o próximo ano. Mas vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Abre tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor hoje. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar dessa importância, amados, do tempo, das estações, das coisas que nós devemos nos atentar. Por quê? Ele diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, todo mundo achou? Diz assim, assim quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Todos nós, no verso 10, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução. Aqui, Pai, está uma instrução que o Senhor deixou para nós. E nós queremos nos atentar nessa noite,
pois a Tua palavra nos exorta e diz claramente que todos nós, sem exceção, todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo para uma prestação de contas, para um fechamento de contas, para um tempo em que nós vamos ser avaliados, analisados por tudo aquilo que nós fizemos aqui nesse corpo terreno, para que possamos receber as devidas recompensas. Por isso, Pai, nessa noite eu oro para que cada um de nós venhamos nos atentar ao tempo em que estamos vivendo, se estamos de acordo, se estamos vivendo, fazendo, cumprindo cada coisa que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos fazer, para que no dia da prestação de contas nós possamos receber inteiro galardão, total recompensa sobre tudo aquilo que nós recebemos, que nós fizemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele fala que assim que estejamos nesse corpo ou deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Digo, o meu objetivo é agradar ao Senhor. Você tem se esforçado, você tem parado, pensado no que você está fazendo, se de fato isso agrada ao Senhor? Aqui, amados, a palavra do Senhor fala de um tempo, né? E quando eu li esse texto, desde que eu li esse texto pela primeira vez com entendimento, há uma diferença de ler com entendimento ou ler sem entendimento. Quando eu entendi, né, e cada palavra ela tem um significado poderoso para nós, e ele diz que, pois todos nós, no verso 10, você pode olhar para o seu vizinho que está do seu lado, olhou bem para ele, tanto você como ele vai prestar contas diante do Senhor. Amém? Porque quando a gente olha, às vezes parece que são algumas pessoas que vão prestar contas. Se a gente não tomar cuidado, né, até na igreja, acho que a gente pensa assim, né, o pastor um dia quem vai se apresentar lá diante de Deus, né, como muitos chamam, o homem de Deus, ele vai prestar conta diante de Deus. Amados, aqui a palavra do Senhor diz que é todos nós. Amém? Mas eu queria que você se alegrasse, porque aqui é uma prestação de contas mesmo. É um fechamento de contas. Mas, amados, é para recebermos recompensas. Amém? Você se alegra? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus, tem alguém que tem se aproximado de Deus aqui, precisam crer que Ele é bom e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa. Jesus disse, em breve eu virei e trarei comigo as recompensas. Há recompensas, amados. Deus é um Deus que faz fechamento. Deus é um Deus que encerra ciclos e recompensa por aquilo que nós fizemos. Amém? Claro que aqui a palavra do Senhor está falando que é no juízo final, né? No dia do Senhor, o dia em que nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Quantos creem que chegará esse dia? Todos aqueles, amados, que estão em Cristo Jesus, um dia nós vamos estar diante de Cristo, prestando conta de tudo que nós fizemos aqui. E a palavra diz daquilo que nós tivermos feito, bem ou mal. Aqui, amados, não é de fazer o bem ou fazer maldade, é de fazer bem feito ou mal feito. Você entendeu? Porque nós não estamos aqui mais para estar fazendo maldade. Amém? Amém, igreja? Nós devemos fazer o bem. A Bíblia diz que, né, devemos fazer o bem todo o tempo. E no tempo oportuno, se não desistirmos, nós receberemos recompensas por isso. Mas, amados, eu acredito que se nós não prestarmos a devida atenção, possa ser que a gente possa fazer algumas coisas não da melhor forma possível que Deus gostaria que fizéssemos. Mas eu acredito, amados, que Deus ele está interessado que a gente venha atentar para a palavra do Senhor, para o Espírito Santo, buscar a direção, orientação nele, para que cada dia que nós vivermos aqui nessa terra, a gente possa estar fazendo as coisas da maneira como Deus se agrada. Porque Paulo diz, quer estejamos nesse corpo, quer deixemos ele, fazemos o nosso objetivo é agradar ao Senhor. O nosso objetivo aqui, amados, e deixa eu dar uma dica para você, não é agradar a homens.
Amém? Você sabia que muitas vezes, para agradar a Deus, vamos desagradar a pessoas? Vamos, amados. Agradar a Deus nem sempre vai agradar a todos. Inclusive, nós estamos vivendo em um mundo que é contrário à vontade de Deus. E a palavra já diz que se quisermos ser amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Nós não vamos agradar a Deus. Mas nós estamos vivendo no ano de 2025. Hoje é 28 de dezembro do ano de 2025. Sim, pastor, o que tem a ver isso? Estamos encerrando um ano, né? O ano de 2025. O mês de dezembro está findando. Hoje são 28. Temos apenas mais 3 dias. Ainda tem tempo para algumas coisas. Amém? E uma delas, inclusive, é arrependimento. Porque Deus é um Deus misericordioso. Sabe, por aquilo que nós falhamos, por aquilo que nós não acertamos. Deus, inclusive, traz uma palavra como essa para hoje, num final de ano, amados, que é para que a gente possa alinhar, porque Deus é um Deus que quer nos recompensar. Amém? E se nós analisarmos e colocarmos diante do Senhor, abrir o nosso coração diante do Senhor, nos arrependendo daquilo que talvez não fizemos como deveria, o Senhor é poderoso para liberar misericórdia sobre nós. Amém? E por que eu estou falando, amados? Porque é comum que a gente venha a fazer planos, mas a palavra diz que o último plano maior é o do Senhor. Amém? É lícito você planejar o próximo ano, mas a gente precisa sempre submeter, consagrar os nossos planos, os nossos pensamentos ao Senhor. E eu acredito que chegando a um tempo como esse, é um tempo mesmo da gente fazer uma retrospectivazinha, né? Analisar como foi esse ano, se de fato a gente cumpriu o propósito, se de fato a gente está alinhado, porque prestação de conta, fechamento de contas, ele precisa, amado, ser feito de maneira, né, fragmentada mesmo. Hoje aqui de manhã nós tivemos um momento de consagração, já falei um pouco sobre isso, mas numa vida normal, por exemplo, numa empresa, é comum que a gente possa fazer um fechamento de caixa diário, sim ou não? A gente faz o fechamento do caixa diário para ver se está tudo bem, aí a gente faz o fechamento mensal para que a gente possa fazer um balanço anual, para chegar ao final do ano e a gente saber se as coisas foram bem ou se foram mal, como é que está a saúde financeira da empresa, como é que está, sabe, a direção, se precisa mudar alguma coisa, se dá para continuar do jeito que está ou não. É assim ou não é na nossa vida? Na nossa vida, no nosso lar, é comum também que a gente analise algumas coisas, como foi o nosso ano. A gente às vezes faz alguns planos e quando chega o final do ano, nem todos eles às vezes, né, se concretiza, e às vezes a gente pensa que foi alguma coisa que deu errado apenas no final do ano. Mas se a gente for analisar, é porque às vezes a gente deixou de analisar diariamente, a gente deixou de analisar mensalmente. Será que seria diferente com Deus? Amados, eu acredito que se a gente parar e deixar para o último dia, prestar conta, naquele dia lá, o Senhor vai saber, né, vai nos analisar, vai julgar as nossas obras e aí vamos ver o que é que vai dar. Não, mas Deus está interessado que a gente venha analisar dia após dia, mês após mês, ano após ano. Amém? Eu estava fazendo uma retrospectiva de algumas coisas, né, do tempo que nós estamos aqui à frente dessa obra, mas inclusive desse ano, eu estava analisando algumas coisas, né, desde o início do ano até agora. Mas, amados, eu já parei diante do Senhor, eu sei que em algumas coisas a gente falhou, mas o Senhor, Ele é bondoso, Ele nos perdoa, mas Ele não quer que a gente venha a continuar falhando. Amém? Ele quer que nós venhamos a acertar. E quando eu olhei para esse texto, que todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, sabe, amados, eu passei a ter um determinado cuidado com a minha vida, com aquilo que o Senhor confiou para mim. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, abre lá comigo.
Hebreus capítulo 4, no versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Amém? Agora, esse versículo, ele é interessante, porque a palavra do Senhor diz que nada está escondido, né? Nada está oculto, tudo está descoberto e exposto diante dele. Às vezes a gente quer, digamos, manipular algumas coisas e achar que a nossa vida, né, por alguém não está sabendo, não está vendo o que você está fazendo, mas eu quero lembrar você aqui hoje, é o Espírito Santo que nos lembra, tudo, amados, que estamos fazendo, Deus está vendo. Amém? Eu me lembro que quando eu era criança, né, os pais usavam isso para nos amedrontar. Deus está vendo o que você está fazendo, né? Mas de fato, amados, Deus está vendo, mas Deus não está interessado em nos castigar. Deus está interessado em nos galardoar. Amém? Em nos recompensar. Ele está atento para que a gente possa, né, recorrer a Ele e Ele dizer: olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Abre a tua Bíblia comigo aí, em 2 Timóteo, por favor. O Senhor me lembrou aqui agora desse texto. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura, diga toda a Escritura, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Sabe, amado, os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está nos olhando, nos observando, para que Ele possa perceber quando nós estamos acertando ou não. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos acertar. Ele não quer que eu e você sejam envergonhados. Ele quer que eu e você, amados, no dia da recompensa, no dia de receber galardão, sabe, as nossas obras sejam recompensadas. Você se alegra com isso, irmãos? Mas precisamos estar corrigindo, analisando isso constantemente, dia após dia. Amém? E para isso nós temos as Escrituras. Glória a Deus por isso. Na versão NVT ainda deixa mais claro, fala ainda melhor. Ele diz assim: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra do Senhor tem mostrado o que não está em ordem na tua vida? A palavra do Senhor tem servido como um espelho, amados, para você analisar e dizer: rapaz, isso aqui está fora da vontade de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Você ter um Deus que cuida de nós. Porque o Deus que ama é o Deus que corrige, é o Deus que começa a alinhar, ajustar, para que a gente continue no caminho certo. Se Ele fosse um Deus que não se importasse com nós, e se Ele não tivesse nada para recompensar, a gente poderia viver a vida do jeito que quisesse. Ele diz que Ele não se alegra com aqueles que retrocedem. E eu, buscando ao Senhor, e pelo Espírito, eu percebi, quantos aqui já tiveram com um presente para dar a alguém, e essa pessoa não chegou aonde deveria chegar para receber esse presente? Eu sei, amados, que às vezes você estabelece: se alguém fizer isso, se ele se posicionar dessa forma, eu vou recompensar. E Deus, amados, Ele quer que nós vivamos uma vida para recompensas. E a Bíblia diz que Ele não se alegra com aqueles que retrocedem. Ou seja, Ele está com a recompensa na mão, mas aquele que retrocedeu, ou se desviou, ou não fez da forma certa. Eu queria que você parasse um pouquinho. Imagina aí naquele dia da prestação de contas, o fechamento de contas, Deus dizendo: venha, vamos fechar as contas aqui, eu quero recompensar você. E quando fechar as contas, o Senhor dizer assim: ó, tudo isso aqui estava reservado para você, mas porque no dia
28 de dezembro de 2025. Eu te dei uma oportunidade de você rever como era que estava, você não prestou atenção. O ano de 2026 começou, você também não prestou atenção. E nós não sabemos, amados, esse momento pode ser a qualquer hora. Porque isso aqui é uma palavra que já foi liberada e diz que a qualquer hora o Senhor voltará para nos buscar. Eu pergunto, você está pronto para se apresentar diante do Senhor hoje? É hoje, mas de repente pode ser agora. E você sabe ter as recompensas por aquele tempo que o Senhor determinou. Eu acredito que Deus, sendo justo, quantos creem que Deus é justo? Ele não vai cobrar de mim e de você, amados, por aquilo que nós não tivemos a oportunidade de fazer. Se o Senhor voltar no ano de 2025 ainda, Ele não vai cobrar pelo ano de 2026. Diga glória a Deus. Ele não é injusto. Mas quando sabe que Ele pode cobrar a mim e a você, Ele pode, diga Ele pode. Desde o dia que você nasceu de novo. Desde o dia que você entendeu que você tem um Senhor, desde o dia que Ele está dizendo como é que eu e você devemos viver aqui nessa terra. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, amados, que nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Aonde está isso? Em Efésios capítulo 2, amados, versículo do 8 ao 10, diz que nós não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para elas. Mas eu quero dizer, amados, que essas boas obras não é só para você fazer algo para Deus, é porque Ele sabe, que existem recompensas para mim e para você. Sabe o que é que eu vejo? É Deus dizendo assim, filho, você trabalhou por muito tempo em vão. Você trabalhou muito tempo que foi tudo perdido. Mas agora, no tempo que te resta, eu quero te recompensar por tudo que você fizer. E quantos aqui creem que as recompensas do Senhor serão muito maiores do que as que você já possa ter recebido aqui? Aleluia! Glória a Deus! E aí ele diz, em Timóteo aqui ainda, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Eu vivi um bom tempo da minha vida, amados, que as pessoas só apontavam os meus erros. Só dizia o que era que estava errado, mas ninguém me corrigia e dizia e ensinava da forma certa. Você pode glorificar o Senhor porque Ele está nos ensinando a fazer as coisas da maneira certa. Amém? Mas isso aqui eu já quero lembrar para você mais uma vez. Isso vai desagradar a muita gente. Mas o objetivo nosso é agradar ao Senhor. O nosso objetivo aqui nesse tempo, os últimos dias que nós temos aqui é agradar ao Senhor. Porque é a Ele, diga, é a Ele que eu vou prestar conta. Você não vai prestar conta à sua mãe, ao seu pai, à sua irmã, ao seu tio, à sua tia, a não ser que ele esteja numa posição, para que ele possa, também estar instruindo a você, sendo um instrumento de Deus, porque aos pais, inclusive, existe um tempo em que o Senhor usa os nossos pais como um instrumento para nos instruir, e principalmente aqueles que têm a instrução no Senhor. Mas, amados, nós prestamos contas de uma forma temporária, por isso que eu falo que existe fechamento de ciclos, fechamentos, de estações. Aqui na terra, amados, nós prestamos contas às autoridades terrenas aqui. Amém? O Senhor coloca homens de Deus na nossa vida para que a gente possa prestar conta. Hoje aqui, por exemplo, nós temos um ministério em que anualmente, mensalmente, diariamente, nós prestamos conta. Amém? Se você não sabe, por exemplo, o ministério tem uma prestação de conta diária, mensal e anual. Isso aqui que eu estou falando, amados, eu falo por uma experiência própria. O ano passado a gente negligenciou em algumas coisas, no tempo. A gente não negligenciou em fazer, mas negligenciou no tempo de fazer. E eu vi quão difícil foi, está ali a Eugênia, que pegou junto comigo para a gente fazer alguns fechamentos de algumas coisas. Para quem não sabe, a Eugênia é a tesoureira aqui da igreja. E a gente precisava dar conta, prestar conta de algumas coisas em um determinado tempo. E a gente teve que se desdobrar, a gente teve que queimar neurônios, a gente teve que fazer um grande esforço
Mas, amados, não é assim que Deus quer. O Senhor nos corrigiu nisso, Ele está nos corrigindo e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Porque se Ele não se importasse com a gente, ia deixar aí. Talvez quando chegasse agora no dia 31 de dezembro, a gente ter que resumir o ano todinho em um dia. Quantos sabe que a gente não ia conseguir? Não tem como, amados. Ei, não tem como a gente resumir tudo lá no último dia, não. Aleluia. Mas o ano de 2026, pelo menos nessa área, será diferente, né, Eugênia? Em nome de Jesus. E assim, amados, será em outras áreas também. O Senhor começou a nos ensinar, amados, quão maravilhoso é a gente estar prestando contas diariamente, chegando no final do dia dizendo, rapaz, está bom aqui, semanalmente, né, mensalmente, e para quando chegar o final do ano a gente diz assim, oh, glória a Deus, eu já sei como é que está isso aqui. Aí o Senhor vai passar os olhos e dizer, está tudo certo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a palavra diz que tudo, né, está exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Em Romanos capítulo 2, versículo 6, diz assim, Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Eu sei que quando falamos de julgamento, a maioria das pessoas ainda, por entender, tem um conceito errado de julgamento. Eu quero lembrar a você, mais uma vez aqui, amados, que o julgamento do crente, do cristão, do Filho de Deus, é um julgamento para recompensas. Haverá percas? Sim. Se não fizermos da maneira certa, claro, perderemos recompensas, perderemos galardões. Né? O apóstolo João, ele disse, eu oro para que as vossas recompensas sejam completas. Eu sei, amados, que podemos correr o risco de receber, né, recompensas completas, receber recompensas parciais ou não receber nenhuma recompensa. E Deus nos livre disso. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. E se elas se queimarem, não receberemos galardões. Mas eu quero que você fique em paz, que você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aqueles que não receberem recompensas escaparão, se salvarão meio que pelo fogo. Em outras palavras, digamos assim, escapou fedendo, né? Fumaçado. Quase que, mas passou. Não é um julgamento para a salvação. Quantos aqui são salvos? Em Cristo Jesus. A salvação está garantida se você não desistir. Mas aqui, amados, eu estou falando de um fechamento para recompensa. E também sobre essas recompensas desse dia, amado, eu sei que nós só vamos receber lá. Mas no fechamento de tempo aqui, existem recompensas também para esse tempo aqui. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz aqui em Romanos 2,6 que Ele julgará cada um de acordo, diga cada um, de acordo com os seus atos. Veja, amados, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor de uma forma individual. Amém? Glória a Deus por isso. Isso aqui eu não sei o que soa para você, mas você tem, né, a capacidade, o Senhor te dá, né, a capacidade, o livre-arbítrio de você fazer o máximo que você puder fazer naquilo que o Senhor te capacitou. Abre tua Bíblia comigo lá em Mateus agora, capítulo 25. Capítulo de número 25 de Mateus. Aleluia. Mateus 25. Quero ler aqui no... Mateus 25, amados, Jesus traz parábolas falando justamente sobre juízos, sobre um tempo de fechamento de contas. Mas ele deixa algo aqui muito interessante no capítulo 25, no versículo de número 21.
Todos acharam? No versículo 21, aqui, amados, ele está falando, né, a parábola dos servos bons, do servo inútil. E aqui no 21, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aleluia, glória a Deus. Na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, amados, veja que o Senhor, Ele confia a nós pequenas coisas. E aqui onde está algo que muitas vezes nós não damos a devida atenção, né? Ou a devida importância. Por quê? Porque Deus, amados, na sua bondade, na sua responsabilidade, Ele não nos coloca inicialmente nas grandes coisas. Ele nos coloca nas pequenas coisas, ou seja, naquilo que nós somos capazes, naquilo que nós podemos, de alguma forma, sermos fiéis. Amém, igreja? E aqui o Senhor fala comigo e com você claramente que Ele exige de mim e de você uma fidelidade nas pequenas coisas. Mas para continuar no que é pequeno? Não. Inclusive, amado, deixa eu dizer para você, o grande de Deus já está reservado para mim e para você. Agora não é você que vai para lá por conta própria. Nós não vamos para o grande de Deus por conta própria. Tem muita gente às vezes querendo coisas grandes, coisas maiores em Deus, mas o Senhor, amado, Ele é que nos conduz para lá com base na fidelidade nas pequenas coisas. Porque aqui Ele diz: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Aleluia! Existe, amados, eu acredito que o ano de 2026 pode ter coisas maiores para mim e para você, pode ter coisas melhores para mim e para você, mas tudo isso é com base na fidelidade que nós exercermos no ano de 2025, daquilo que o Senhor está fechando conosco nessa noite. Amém? E é sobre a fidelidade no pouco. Diga: fidelidade no pouco. Eu sei, amados, que os nossos olhos geralmente eles ficam, né, seduzidos pelo que é muito, pelo que é grande. Diga: está reservado. Está reservado para todos, amados. Está reservado para todos. Basta que nós sejamos fiéis no pouco que o Senhor nos deu. Agora, como é que nós vamos saber se fomos fiéis ou não? Diga: analisando diariamente. Diariamente, amados, mensalmente, anualmente, fazendo esse balanço, fazendo esse análise. Eu acredito que você pode fechar o ano de 2025, né, tendo uma percepção, pelo menos o mais próximo possível, daquilo que o Senhor vai avaliar e analisar de nós. Eu sei, amados, que é uma tristeza você ser enganado, você pensar, achar que está fazendo tudo certo, abafando, e quando o Senhor analisar, vê que não está. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Sabe, amados, se você ler o contexto aqui, você continuar lendo, você vai ver que existem servos aqui que negligenciaram com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. No 24 ele diz: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu
ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Claro que aqui no contexto, amados, nós entendemos que é um julgamento aqui, né? Não é para a igreja, mas nós podemos entender que haverá percas, amados, naquilo que nós não formos fiéis. E veja que aqui ele diz por temer. E às vezes, amados, a gente, por ter medo de fazer aquilo que o Senhor diz que é para nós fazermos, às vezes a gente acaba enterrando os talentos e os dons que o Senhor nos deu. E eu acredito que você que está aqui nessa noite não vai fazer isso. Você vai colocar em prática, você vai se lançar diante do Senhor, porque enquanto você faz, nós temos um Deus que está vendo o que nós estamos fazendo. E Ele, amado, por nos amar, Ele vai nos corrigir. Diga glória a Deus pelas correções. Ou seja, o Senhor está dizendo, não tenha medo de errar. Não é para você errar propositalmente. Eu acabei de falar aqui, eu errei. Eu confesso diante da igreja e de Deus, amados, eu não tenho aqui problema de dizer que errei. Eu reconheço. Agora eu poderia muito bem estar sem fazer nada até hoje, com medo de errar. Mas mesmo errando, eu tenho continuado a fazer. E vou continuar a fazer. Mas buscando ao Senhor para que Ele possa estar me corrigindo, me orientando e me instruindo a fazer o que é certo. Porque hoje nós temos a palavra de Deus para isso. Aleluia! Mas aqui, amados, hoje fica a dica para você. O que o Senhor tem confiado a você. O pequeno tempo que o Senhor tem te dado. O pequeno conhecimento que o Senhor tem te dado. Uma pequena obra que o Senhor tem nos dado. Ei, o Senhor tem nos dado uma pequena obra aqui por enquanto ainda. Ei, essa obra é grande, mas não somos nós que vamos para o grande. Sabe, amados, construir uma grande obra é baseado na fidelidade do pequeno. Amém? Se nós formos fiéis, amados, e hoje aqui nós tiramos um tempo de consagração e o Senhor está nos instruindo, dando direção. Nós precisamos corrigir e alinhar algumas coisas, amados, porque nós queremos ir para o grande, para o muito de Deus. Mas um Deus que é responsável, você que tem filhos, você não vai entregar uma coisa grande a um filho seu que ele ainda não tem capacidade de administrá-lo. Diga a bondade do Senhor. Aleluia. Deus não vai entregar, amados, a você, né, uma coisa, uma locomotiva, um automóvel, seja lá o que for, que você ainda não tem capacidade, habilidade para conduzir. Agora, quando o Senhor colocar na tua mão, se Ele te der uma bicicleta, é porque Ele sabe que você já pode conduzir uma bicicleta sem trazer grandes riscos. Mas Ele não quer que você continue na bicicleta. Depois Ele pode te promover para algo. Agora, a fidelidade ao Senhor, amados. A fidelidade, nós temos buscado ser fiel ao Senhor em fazer. Nesse fazer, nós temos talvez negligenciado em algumas coisas, mas nós queremos alinhar e acertar, para que a gente possa estar pronto. Estar pronto para o muito de Deus. Aleluia! Abre tua Bíblia comigo, já estou encerrando. Lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo de número 1. No verso 18, aqui eu vejo claramente o Senhor chamando um povo para uma prestação de contas, para um fechamento de contas. Amém? No capítulo 1, no versículo 18, a palavra diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor está dizendo: venha, razoemos. Ele diz: venham, apresente as suas razões, venham diante de mim, ou seja, não se escondam de mim. Se você errou, se você fez alguma coisa errada, mas venha a mim, coloque diante de mim as suas razões pelo qual você fez dessa forma, e nós vamos aqui fazer um fechamento. Deus, amados, Ele trabalha dessa forma. Você pode ler depois o contexto todinho, a mensagem aqui, né, para um povo rebelde de Judá. E ele diz no 2: ouçam, ó céus, presta atenção, ó terra, assim diz o Senhor: os filhos que criei, dos quais cuideis, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento conhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem o que vem pela frente. E ele vai continuar falando aqui sobre tudo isso que esse povo era. Mas aí ele chama, né? Ele diz no 3 aqui: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Lave-se e limpe-se, remova seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lute pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Veja, amados, que aqui diante de uma nação perversa, de uma nação que se perdeu, de uma nação que não estava mais agradando de jeito nenhum a Deus, mesmo assim Deus diz: ei, eu quero fechar contas com vocês, porque eu sou o Deus de vocês. Eu sou aquele que dá a vocês, não conforme o que vocês merecem, mas conforme a minha graça e a minha misericórdia. E ele fala de um arrependimento, de você se arrepender diante do Senhor, e Ele é poderoso para perdoar. Amém? Ele diz: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Verso 19: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Veja, amados, que aqui Deus estava falando com o povo em uma aliança inferior. Nós estamos em uma aliança superior, em que o Senhor, Ele quer nos galardoar, Ele quer nos recompensar por tudo aquilo que nós fizemos para Ele. Mas assim, amados, como Ele fala para esse povo, Ele continua falando para nós hoje. Venham, aquilo que nós possamos ter feito para o Senhor e não ter agradado, Ele falou com o povo aqui. Quantos creem que Ele pode falar comigo e com você? Abre o teu coração diante do Senhor, seja sincero. Como foi o seu servir ao Senhor? Como foi o ano de 2025? Sabe, chega mesmo diante do Senhor, abre o teu coração e ouve o que o Senhor tem para dizer. Sabe, amados, eu ouvi do Senhor aquilo que Ele aprovou e aquilo que Ele desaprovou. Eu já me arrependi daquilo que Ele não aprovou e eu não quero continuar fazendo aquilo que o Senhor não aprova. Amém? Amém, igreja? E nós queremos ser recompensados. Para encerrarmos, abre a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15.
Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Nós ainda teremos mais um culto nesse mês, amados, mas fica essa mensagem de hoje como um fechamento, como o Senhor quer mesmo estar fechando contas conosco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Já quero chamar o Gabriel aqui para conduzir algo. Aleluia. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre, diga sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, possa ser que você tenha passado os seus olhos por esse versículo já várias vezes e não tenha dado a devida atenção, mas o apóstolo Paulo aqui, amados, em 1 Coríntios 15, 58, ele faz também esse fechamento com essa igreja de Coríntios, que diante de situações, diante de coisas que eles estavam enfrentando, diante de questionamento que eles estavam passando, o apóstolo Paulo, ele faz essa exortação mesmo para que eles perseverem, permaneçam no Senhor, sabendo, né, que no Senhor o seu trabalho não é vão. Mas ele dá algumas coisas aqui, ele disse: sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis e sempre, diga sempre. Não é, amados, de vez em quando. Esse sempre aqui, eu creio plenamente que é uma coisa da gente analisar diariamente. Sempre. Como é que você vai saber se você está sempre abundante na obra do Senhor? Como eu saberei se eu estou sempre abundante na obra do Senhor? Analisando, amados, diariamente, dia após dia. Amados, se você não fizer isso diariamente, mas que você possa fazer isso pelo menos semanalmente. Eu não sei aqui quantos já se depararam em alguma situação de dizer assim: rapaz, já tem quanto tempo que eu não faço isso? Quem aqui já no dia assim diz: rapaz, agora eu me lembrei, já tem não sei quantas horas que eu não bebo água. O que é isso? Um alerta. E o que você deve fazer? Você corre para tomar água. Às vezes você lembra: rapaz, tem quantos dias que eu não falo com a minha mãe? Deixa eu ligar para minha mãe. Rapaz, tem quantos dias que eu não falo com pessoas assim? Deixa eu fazer isso. Não, tem quantos dias que eu não faço determinadas coisas? Amados, mas como é que nós cristãos que vivemos aqui, sabendo que um dia iremos nos apresentar diante do Senhor para prestarmos conta de tudo aquilo que nós fizemos, e não vamos estar parando? Rapaz, como é que está a minha vida? Analisar, rapaz, hoje, eu não sei você, amados, mas isso é uma prática que nós devemos exercitar. Você percebe que isso é necessário para a sua vida? Amados, ninguém se torna bom assim por acaso, não. Ninguém fica eficiente em fazer alguma coisa aqui assim por acaso, não. De vez em quando, amados, o Espírito Santo vai tentar mesmo nos acordar, despertar de algumas coisas. Deus muitas vezes vai bramar mesmo para dizer: ei, acorda, desperta, ó tu que dormes. Porque às vezes a gente entra dia, sai dia, semana, mês, ano, e sem despertar, amados, para alguma coisa. Mas a nossa vida no Senhor deve ser firme, inabaláveis, aleluia, inabaláveis, eu não me abalarei diante das circunstâncias, avançarei, eu não ficarei, ó Pai,
Sabe, amados, inabaláveis. É você as circunstâncias todo dia, mas você analisa. Sabe, amados, lembrar das recompensas do Senhor nos ajuda a permanecer. Lembrar das recompensas do Senhor ajuda a nos permanecer. Sabe por que as pessoas se abalam facilmente? Porque eles não fazem esse exercício de lembrar das recompensas do Senhor. E sempre abundante na obra do Senhor. É uma responsabilidade de cada um, porque a prestação de conta é individual. É individual. O máximo que eu posso fazer aqui, amados, como uma liderança, como pastor dessa igreja, é alertar você sobre esse cuidado. Mas posso também receber direções do Senhor e dar algumas direções para a tua vida, para que você possa permanecer firme, inabaláveis, constantes no Senhor, sabendo, diga sabendo. Você já sabe que não é vão a sua obra? Você já sabe, mas que não é vão, então não deixe o diabo te enganar, porque o nosso inimigo, ele gosta de chegar e dizer é perca de tempo. Ele gosta de chegar e dizer que é vão aquilo que você está fazendo. Você vai continuar o ano de 2026 persistindo nessa pequena obra. É a fidelidade no pouco. É a fidelidade no pouco. Deixa eu dizer, tem muita gente que está saindo do pouco que Deus confiou para ir para o grande que Deus nunca entregou para ele ainda. E ele não vai desfrutar, porque o grande não é dele. O grande é de quem foi fiel no pouco. Nós estamos vendo, amados, grandes obras por aí já, mas essas pessoas, elas foram fiéis no pouco que Deus confiou a elas. Chegaremos o dia em que o Senhor nos colocará sobre coisas grandes, maiores aqui, assim como também na eternidade. O Senhor diz que Ele vai nos dar grandes responsabilidades na eternidade. Parece que a igreja não está muito animada com isso, não. Aleluia. Essa fidelidade, amados, aqui nesse tempo. E eu quero dizer a você, não é com base no que as pessoas dizem. Não é com base nos aplausos das pessoas. Porque pode ser que a gente esteja fazendo grandes coisas e sendo aplaudidos pelos homens, mas não sendo aplaudido por Deus. Mas se a gente for fiel no pouco, mesmo enquanto muitos não estejam aplaudindo, e chegar a hora da prestação de conta, e o Senhor dizer: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Sabe, amados, o temor do meu coração é para que a gente possa ouvir isso do Senhor.